Olá pessoal, graça e paz, Pastor Cícero aqui. Voltamos para a gente tratar mais uma vez do nosso assunto, que é questões ministeriais. E hoje nós vamos falar sobre o ministério do evangelista, né? Porque Efésios capítulo 4, versículo 11, ele trata dos cinco dons ministeriais. E está escrito assim: e ele mesmo, né, falando de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Essas chamadas ministeriais que a gente tem tratado nesses últimos dias de forma bastante resumida, a gente vem tocando sobre qual é a chamada ministerial e quais as unções, ou quais os dons, né, do Espírito que qualifica ou que valida essa chamada ministerial. E hoje nós vamos falar de evangelista. Na Bíblia, no Novo Testamento, a gente só encontra a palavra evangelista em três textos, né? Só existem três frases, três palavras evangelista no Novo Testamento. A palavra específica evangelista, que é em Efésios capítulo 4, versículo 11, em Atos capítulo 21, versículo 8, né? Efésios capítulo 4, versículo 11, ele está falando do chamado evangelista. Atos capítulo 21, versículo 8, ele fala de Filipe, o evangelista, e em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, Paulo fala para Timóteo fazer o trabalho de um evangelista. Então, nós só encontramos no Novo Testamento, né, na Bíblia, de fato, né, esses três textos, esses três versículos que falam sobre a palavra evangelista. Mas nós podemos ver características espirituais que identificam o indivíduo como um evangelista, né? Características espirituais, dons espirituais que identificam o indivíduo como um evangelista. Então, nós vamos falar nesse instante quais são as características, quais são as marcas que qualificam, identificam que o indivíduo ele é um evangelista. Assim como nós falamos o que identifica que o indivíduo é um apóstolo, e como nós falamos depois o que identifica que o indivíduo é um profeta, hoje nós vamos falar o que identifica, né, quais são os dons que identificam que o indivíduo é um evangelista. Enfim, inicialmente, a princípio, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa questão, e nós não podemos deixar de falar sobre isso, é a palavra. A palavra em qual dom ministerial essa pessoa ela se encaixa, ela não pode deixar de entender que a palavra ela é a base de tudo. Para ser um apóstolo, a gente precisa ser um mestre na palavra. Para ser um profeta, a gente precisa ser um mestre na palavra. Para ser um evangelista, a gente precisa ser um mestre na palavra. Para ser um pastor, a gente precisa ser um mestre na palavra. E para ser um mestre, né? Enfim. Então, voltando para cá, para a parte, para o dom, o ministério do evangelista, a primeira coisa é essa: o que identifica inicialmente que o indivíduo ele é um evangelista. O que nós podemos salientar é que um evangelista de ofício, que foi chamado pelos dons ministeriais, e a gente precisa observar o contexto, né? Todo ministro do evangelho, todo pregador do evangelho, ministro do evangelho, ele pode tocar em muitos assuntos do evangelho. A gente pode pregar sobre qualquer assunto, mas tem uma chamada, tem uma mensagem que a gente se identifica com ela. Tem uma mensagem específica. Tem gente que se identifica mais com a mensagem da fé, outro se identifica mais com a mensagem do perdão. Então, uma mensagem que aquele indivíduo, aquele pregador ou aquele ministro do evangelho, ele pode falar sobre muitos assuntos, mas tem algo que ele coloca vida, porque é aquilo que ele se identifica. No chamado do evangelista não é diferente. A mensagem crucial do evangelista é que não importa de que parte da Bíblia ele comece a pregar a palavra, em algum momento da sua mensagem ele vai acabar falando sobre Jesus Cristo, né? Ele vai acabar falando sobre Cristo, falando sobre salvação. Então, a primeira coisa que identifica um chamado de um evangelista é que a sua mensagem fundamental é Cristo.
né? Ele anseia por esse assunto de pregar Cristo, porque Cristo é a salvação, Cristo é o que transforma, é o que muda, é o que tira as pessoas do império das trevas e leva para o reino do Filho do seu amor, é o que tira as pessoas do inferno. Essa é a visão que tem no chamado do evangelista, é o DNA do chamado do evangelista, é a mensagem da cruz, é a mensagem de Cristo. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós precisamos considerar no chamado do evangelista, e aqui vai o dom espiritual, a unção espiritual, o dom, a manifestação do Espírito que valida o chamado do evangelista. Nós temos outros textos, né? Nós temos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, se não me engano, acho que é 9 e 10. Final do versículo 9 e comecinho do versículo 10, que ele fala sobre dons de curar e operação de milagre. Quando ele fala sobre dons de curar e operação de milagre, ele está falando de manifestações do Espírito, e qualquer ministro, o apóstolo, o profeta, o evangelista, ou o pastor, ou o mestre, ele vai orar e alguém vai ser curado, né, pela unção que está ali presente, por uma fé que aquela pessoa tem para fazer aquilo, outra tem para receber. Sempre vai ter, né, vai haver o dom de curar em manifestação e a operação de milagre. Porém, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, eu vou repetir esse texto, ele diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres. Veja, ele não está falando de a chamada ministerial, ele está falando do dom espiritual, ele fala do apóstolo, do profeta, do mestre, e aí ele fala sobre operadores de milagres e dons de curar. Quando ele fala sobre operadores de milagres e dons de curar, ele está se referindo aqui nesse texto ao ministério do evangelista, tá? A chamada do evangelista. E aí depois ele fala de dons de curar, socorros, né, que é a parte serviçal da igreja, o diácono, o conselheiro, o louvor, o departamento infantil, os ministérios de socorros. Aí depois fala de governos, que é o pastor, e depois ele fala de variedade de línguas, que é mais na frente nós vamos tocar sobre esse dom de variedade de línguas, onde ele é mais empregado, onde ele deve ser mais identificado, um outro dom ministerial que nós vamos falar mais na frente. Mas nesse versículo aqui, dá para você perceber, no capítulo 12, versículo 28, que o dom de curar e operadores de milagres especificamente, ele está se referindo ao ministério do evangelista, tá? Então, mesmo que um apóstolo ore por alguém receba um milagre, um profeta ore por alguém receba um milagre, mas aqui ele está se referindo a operadores de milagre como o ministério do evangelista. Amém? Então, veja, o dons de curar e a operação de milagre, eles são os dons espirituais que qualifica o ministério do evangelista para que ele funcione aqui na terra de uma forma plena, da forma perfeita, como Deus chamou. Voltando para o começo, por assim dizer, evangelista não é uma pessoa que evangeliza, né? Não é porque a pessoa tem uma habilidade de abordar pessoas na rua e de evangelizar alguém que ela é um evangelista. Na verdade, o evangelizar, ele é para toda a igreja. Quando Jesus disse lá em Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, ele não está se referindo para um indivíduo, ele está se referindo para todos os seus discípulos, todos nós somos discípulos de Cristo. E como discípulos de Cristo, fervorosos de espírito,
nós temos essa incumbência de levar o evangelho para toda criatura, pregar o evangelho. Eu sei que algumas pessoas têm facilidade maior de abordar alguém em lugar público e outras não. Mas não quer dizer que uma pessoa que tenha facilidade de abordar outra pessoa na rua, ela seja um evangelista. Isso não qualifica esse indivíduo como um evangelista, tá bom? O evangelista, ele tem a mensagem de Cristo, ela é muito forte sobre ele, é o que qualifica essa pessoa como evangelista. Ela tem os dons de operação de milagre que faz, os dons do Espírito que faz. Porque se você for olhar em 1 Coríntios capítulo 12, né, a partir do versículo 8, ele vai falar sobre 9 manifestações do Espírito. Ele vai falar de 3 que revela, 3 que proclama e 3 que faz. 3 que opera. 3 que revela, 3 que proclama e 3 que faz. 3 que fala, 3 que revela e 3 que faz. As 3 que faz, que opera, é o dom da fé, operação de milagre e dons de curar. Esses dons daqui, dom da fé, operação de milagre e dons de curar, eles vão estar em evidência em frequência maior, numa maior frequência, no ministério do evangelista. Esses 3 dons de operação que faz, que realiza, que é a cura, o dom da fé e a operação de milagre, ele vai estar em frequência no ministério do evangelista. Então, não é porque eu evangelizo que eu sou um evangelista. Que me qualifica, o que qualifica você como um evangelista é o dom da fé, o dom de curar, a operação de milagre e a mensagem de Cristo. Né? Esses são os dons que faz com que essa pessoa seja qualificada ou identificada como um evangelista. Né? Então, nós estamos vivendo nesse período, né, nesse ponto agora de descobrir essas coisas. Então, se você tem essa chamada ministerial, se identifica com esse borbulhar no seu espírito, estuda mais sobre isso. Depois eu vou fazer um vídeo indicando quais livros você deve ler para você se identificar melhor, se conhecer melhor, conhecendo o assunto das chamadas ministeriais. Agora, como eu tenho sempre falando e né, ensinando sobre a chamada ministerial, e não só ensinando, mas também trazendo prevenções, né, cuidado para que a gente faça as coisas do Senhor de forma coesa, com seriedade, com ordem, com decência, com entendimento, com capricho, né? Com reverência, com honra, com respeito ao Espírito Santo, com respeito às pessoas que vão nos ouvir, para que elas recebam aquilo que a gente está ouvindo, porque 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, ele diz que importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus, né? Que é Cristo. Então, nós precisamos nos apresentar de forma que os homens, as pessoas nos considerem que nós somos ministros de Cristo, ou devem ver, observar que há uma unção no que nós fazemos, no que nós falamos, há um respeito à palavra, há uma honra, né, a presença do Espírito Santo e haja uma reciprocidade quando você fala, aquele indivíduo vai te ouvir, vai dar ouvido, vai prestar atenção no que você está ouvindo e aí vai crer no que você está pregando e vai receber, porque há uma reciprocidade através do respeito, da honra que você dá à palavra, da honra que você dá à presença do Espírito Santo, do respeito que você dá às pessoas que estão te ouvindo. Então, eu tenho falado muito nesses últimos dias, sobre esse contexto, né? Não só de conhecer a sua chamada ministerial, mas de ser precavido, ser cuidadoso com essas coisas, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu tenho observado, né? A gente estuda história da igreja, e a gente tem observado durante toda a história da igreja. Eu não estou falando sobre esse ministério do evangelista, eu não estou falando de hoje, né? Só de hoje. Eu estou falando de toda uma história, toda a história da igreja. Quando você vê lá em Atos, né, no capítulo 8,
quando Filipe houve aquela perseguição à igreja e Filipe saiu de Jerusalém e foi para Samaria. Ele ganhou toda a Samaria, né? Curando os enfermos, expulsando os demônios, né? Operando os milagres. E tanto é que a Bíblia diz em Atos capítulo 21, versículo 8, chama ele de Filipe, o evangelista, né? Agora veja, ele era um evangelista, a tal ponto de que os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que Samaria tinha recebido a palavra de Deus e enviaram Pedro e João para receber, para impor as mãos sobre os samaritanos para que ele recebesse o batismo do Espírito Santo, porque Filipe tinha operado milagres, tinha convertido toda a cidade, tinha operado milagres em toda aquela cidade, mas não tinha o capricho, né? O cuidado que um pastor tem, que outro ministério tem, um apóstolo tem, de ensinar sobre o batismo do Espírito Santo, sobre coisas mais peculiares. Então, Filipe não teve isso devido ao seu chamado, e aí enviaram Pedro e João para cuidar daquelas pessoas que Filipe tinha evangelizado, né? Tinha ganhado. Então, voltando para cá, sobre essa questão da história da igreja, ao meu ver, é uma chamada ministerial que ela tem sido pouco tocada, incentivada, né, honrada, de certa forma, dentro da igreja no geral, durante toda a história. Porque quando você observa as chamadas ministeriais depois da reforma, você consegue perceber, né, a tônica sobre o apóstolo, a tônica sobre o profeta, a tônica sobre o mestre, a tônica sobre o pastor, mas você não consegue perceber uma tônica sobre o ministério do evangelista. Né? O evangelista, ele tem sido um pouco deixado de lado. Eu acredito que não conscientemente, mas inconscientemente, né, a igreja, no geral, ela tem deixado esse dom ministerial um pouco de lado. E muitos evangelistas que surgem com esse fogo, com esse borbulhar, com esse vapor, né, de ser utilizado, de ser usado pelo Espírito, de curar o enfermo, de expulsar o demônio, de dar vista ao cego, ele tem sido um pouco, não tem tido o incentivo adequado, né, pela igreja no geral, na nossa geração e na história da igreja no geral. Né, como se fala, né, de um avivamento dos últimos tempos, né? Alguém fala que nós estamos vivendo o avivamento bíblico, né, dentro do contexto do que Jesus começou a fazer e a ensinar, e os apóstolos deram continuidade ao que Jesus começou a fazer, a ensinar dentro desse contexto. Está faltando um pouco desse avivamento, né? Porque o fazer, a operação de milagre, os sinais, eles vão ser noticiados para as pessoas e as pessoas vão correr atrás desses sinais. Então isso tem sido um pouco ficado de lado mesmo nessa questão. E o chamado do evangelista, ele é crucial, porque dentro dos 5 dons ministeriais, o evangelista, ele é o camarada que vai fazer essas coisas. Ele é o camarada que vai na casa do enfermo, ele é o camarada que vai curar o indivíduo na rua, ele é o camarada que vai fazer essas coisas acontecerem na sua chamada ministerial. Porém, eles vão trazer para dentro da igreja pessoas de todo jeito para os pastores cuidar. Né? Eles vão trazer gente de todo jeito, vão ser pessoas novas convertidas, que vão vir com suas cargas, né? Seus carrapichos, para os pastores tirar esses carrapichos e cuidarem. Então, o que é que nós temos visto, né, durante toda a história da igreja é que essa chamada ministerial, que será crucial para o que estão dizendo nesses últimos dias, né? Há rumores, né, de um avivamento dos últimos dias. Há rumores, estou dizendo, há rumores que há um avivamento, onde há um avivamento que antecede a vinda de Cristo. Há esses rumores. Né? Então, dentro desses rumores, para esse avivamento acontecer, né, tem que ter a operação de milagres. Os operadores de milagres
e os operadores de dom da fé, eles têm que estar em evidência, em máxima operação. E eu te digo, o ministério do evangelista, esses são cruciais para esse avivamento dos rumores que tem se falado nesse avivamento dos últimos dias. O evangelista ele é crucial para os sinais, para os prodígios, para as maravilhas acontecerem na nossa história, na história da igreja. Então, se você é um evangelista, se você tem essa ânsia, né, esse fogo de operação de milagre, você se vê fazendo isso nos seus sonhos, nos seus pensamentos. Não deixe ninguém apagar, pelo amor de Deus, essa chamada poderosa que será importante, será de suma importância para os últimos dias. Você será a parte principal que antecede a vida de Cristo. Então, se levante, de novo, procure pessoas que vão te ensinar e que vão te incentivar, tá? Não vão te julgar porque você vai trazer um problemático para dentro da igreja. A igreja é lugar de tratar pessoas problemáticas. A igreja é lugar de tratar pessoas pecadoras mesmo. É na igreja que as pessoas vêm com suas mazelas, com seus pecados, com seus problemas, e se ensina a palavra e elas mudam a palavra, transformam a vida delas, e as que não querem ser transformadas, elas não ficam, mas as que querem, elas serão transformadas, Deus as transformará, e o evangelista vai trazer, de certa forma, esse tipo de problema para a sua igreja. Ele vai trazer pessoas de todo jeito para dentro da igreja. Então, se você é evangelista, faça isso, procure pessoas que vai te incentivar, que vai te ajudar, que vai te ensinar e que vai mandar você ir para onde você tem o desejo de ir, a direção de ir, e vai trazer para dentro da igreja as pessoas mais improváveis possíveis. E cabe à igreja cuidar dessas pessoas. E não se preocupe que você, que é um evangelista, evangelizou alguém, trouxe para dentro da igreja e ela veio com um problema e não deu certo. Não se preocupe, o seu trabalho você fez. Foi evangelizar, foi levar Cristo a ela e foi trazer ela para dentro da igreja. Também não evangelize pessoas e deixe elas soltas. Não abandone um menor, uma criança. Traga para dentro da igreja para que a igreja possa cuidar dela. Então, de novo, procure alguém maduro, pessoas maduras que podem te ajudar na tua chamada ministerial. Como Paulo disse, né, em 1 Timóteo, disse a Timóteo, ele disse, faça o trabalho de um evangelista. Então, você que é evangelista, faça o trabalho de um evangelista e veja Deus, através do Espírito Santo, exercer o seu ministério em você. O Espírito Santo exercer o seu ministério em você, fazendo com que você tenha a satisfação de colaborar com o reino de Deus aqui na terra, na sua geração. Não deixe que ninguém apague a sua chamada. Levante-se em nome de Jesus.